Abra sua mente. Se você é uma pessoa que crê em Deus, que confia no seu Senhor, Ele é que vai te guiar no fundo, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele. E aqui está esse texto desmistificando, tá bom? Desmistificando essa questão de quem são os principados do ar que você aprendeu aí na sua igreja, que eram demônios, eram espíritos maus. Paulo, ao relatar isso aqui, ele estava se referindo aos sacerdotes. Foram os mesmos sacerdotes que esbofeteou o Senhor Jesus Cristo, rasgou a sua veste, entregou a Pilatos, crucifica-o, não temos rei senão a César. Tá? Foram o que eles disseram. Autoridades constituídas por Deus. E Deus, na sua paciência, esperou até o tempo da sua destruição total, que foi em 70 DC. Eu aconselho a vocês a ler o livro do Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, ele é um sacerdote, foi um sacerdote no tempo dessa destruição dos apóstolos. Ele era descendente também de rei por parte de sua mãe. Ele foi combatente contra Roma, foi vencido. Deus revelou a ele profecias, a qual, por essas profecias, ele foi salvo da morte de duas das bestas, Vespasiano, o 7º imperador, e Tito, Flávio, seu filho, o 8º. Tá bom? Por isso eles foram salvos, colocados em lugar de destaque, porque ele profetizou que esses dois seriam imperadores. Assim que foram capturados, Deus o fez lembrar da visão que ele tinha tido. Já havia tido outra, onde ele falou para os seus soldados que em 47 dias eles seriam vencidos no campo de batalha em Josafate. Ele era governador da Galileia e estava combatendo em Josafate lá com alguns soldados revoltosos, né? Revoltosos dos judeus. Eu falo revoltosos e não guerreiros, porque quando alguma pessoa, alguém é vencido e está sob o domínio dessa pessoa, e ele luta contra esse regime, ele não está guerreando, ele está se revoltando. Os judeus estavam assentados sobre Roma, desde o tempo que Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, e é que Roma está, que Jerusalém está sob o domínio de Roma. Lógico, eles não estavam lutando por uma liberdade, uma guerra pela liberdade, mas uma revolta, né? Uma revolta contra aquele domínio de coisas que estava sobre eles. Deus prometeu a sua ira e veio através do Império Romano. Isso não resta dúvida. Mesmo porque, senhores, se vocês não acreditarem no que eu estou falando aqui agora, vocês vão ter que acreditar que ainda vai acontecer, que Deus ainda não vingou o seu filho sobre os judeus, que, segundo está escrito no Apocalipse, os judeus ainda é a grande prostituta que deixou João admirado por ver aquela mulher embriagada com o sangue dos profetas, dos servos e profetas do Senhor que foram mortos por ela. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, disse o Senhor, quis eu agasalar-te como a galinha em seus pintinhos e não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. E ficou. Tem muita gente aí enrabichados, desculpe a expressão, enrabichados por
pelos judeus que, na sua maioria, negam ainda o Senhor Jesus Cristo, tá bom? E que estão aí atrás de um terceiro templo, que foi construído por Onias, quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, e destruído em 73 DC, pela mesma besta que destruiu o templo de Jerusalém em 70 DC. E essa destruição, senhores, foi para sempre, para sempre. Ali se cumpriu a profecia de Ezequiel 36, onde ele diz que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Quer dizer, o templo do Senhor é feito de carne, não é feito por mão de obras. O templo do Senhor sou eu e sou você. Deve ser eu e deve ser você. Essa é a grande realidade. Adorar a Deus em qualquer lugar, mas não existe templo e nem altar como morada ou manifestação do Senhor se não for através de nossas vidas, de nossas ações, de nossos pensamentos, dos nossos louvores. Essa é a grande realidade. Que Deus abençoe a todos e acredite, saia do engano. As potestades e autoridades descritas em Efésios 6:12, em que nós devemos lutar, não é contra a carne e o sangue, Paulo ali estava se referindo aos sacerdotes que estavam sob a lei com autoridade máxima até que Deus os destituiu em 70 DC, com a destruição do templo judeu, e em 73 DC, com a destruição do templo no Egito, profetizado por Isaías, né? Isaías 19, que foi destruído 3 anos depois. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Amém.